E reformadinha, você conhece alguma história do calvinismo aqui no Brasil? Fique comigo que eu vou te contar a história do primeiro missionário calvinista que chegou aqui no nosso país. Bora lá! Muito antes de presbiterianos, metodistas e batistas chegarem aqui no Brasil, um grupo de calvinistas atravessou o Oceano Atlântico e chegou em terras brasileiras para pregar o Evangelho. 2 pastores e um missionário antropólogo e estudante de teologia chegaram aqui para anunciar a nossa fé e para trazer a essa nova terra, que era a terra do Brasil, uma perspectiva protestante calvinista naquela época. Então hoje a gente vai conhecer a história da primeira missão protestante aqui no Brasil. Como texto-fonte, eu quero usar o livro As Crônicas do Descobrimento do Brasil, do professor Marco Antônio Villa e do Antônio Carlos de Olivieri, que é um ótimo livro, um ótimo material, você que quer conhecer as fontes históricas do descobrimento do Brasil. Tem histórias maravilhosas e muito legais aqui nesse livro. Então, para entendermos um pouco a história desse seminarista e antropólogo Jean Delery, não sei se meu francês é tão bom assim, nós temos que voltar a 1517, que é quando Martinho Lutero fixa na porta do castelo de Wittenberg as 95 propostas de discussões sobre as indulgências. Logo depois disso, começa o período da Reforma Protestante. Lá no Velho Mundo, então, em poucas décadas, em pouco tempo, depois da Reforma Protestante, toda a cristandade acaba dividida entre católicos de um lado e protestantes de outro. Em Genebra, João Calvino é conhecido como um dos principais reformadores desse período. Calvino, como você sabe, foi pastor em Genebra, prefeito e pastor em Genebra, convidado para pastorear por Guilherme de Farel. A França, nesse período, passava por um momento de tensão muito forte. O Francisco I, que era o rei da França nesse período, já tinha uma certa tensão muito forte com os calvinistas franceses, que eram os huguenotes, e o clima de perseguição ali já estava quase em vias de estourar. Havia também uma tensão muito forte entre a União Ibérica e a França. Em que sentido? Francisco I não aceitava o Tratado de Tordesilhas, que era aquele tratado que dividia em dois o novo mundo que havia sido descoberto, dividia entre a Espanha e Portugal. O que dividiria seria mais ou menos ali o Cabo Verde, a ilha de Cabo Verde, da ilha para cima Espanha, da ilha para baixo Portugal. O Tratado de Tordesilhas é assinado em 1494 entre Portugal e Castela. O reino francês não foi contatado e outros reinos para assinarem também. Então, do ponto de vista francês, esse Tratado de Tordesilhas não tinha valor internacional, senão entre os dois países apenas. Então, nesse sururu na Casa de Noca, o rei Francisco I manda para o Brasil uma expedição comandada por um cavaleiro da Ordem de Malta, que é o Nicolau Villegagnon, que era comandante, mas tinha muitas ambições políticas também aqui no nosso país. O Villegagnon era católico, a Ordem de Malta é uma ordem católica, mas ele tinha certo contato com alguns círculos reformados da França. Ele então escreve para João Calvino que João Calvino mandasse alguns missionários para evangelizar aquela nova terra. Enquanto isso, o Villegagnon, em 1555, chega na Baía de Guanabara e funda a França Antártica, esperando agora que esses missionários calvinistas chegassem ao Brasil. Então o Calvino manda 2 pastores e um missionário. Os pastores eram Pierre Richier, Guillaume Chartier e o Jean Delery. Eu espero que o meu francês seja bom, se não tiver, paciência. Um ponto importante, o Pierre e o Guillaume, eles eram pastores ordenados. Já o Jean não, ele veio como missionário
e antropólogo, mas não era pastor ordenado, era estudante, mas não era pastor ordenado. Então, em 10 de março de 1557, acontece aqui no Brasil o primeiro culto protestante com liturgia toda reformada em terras brasileiras. E aqui nas cartas que ele escreve, ele vai mostrar algo muito interessante, que ele faz um contraste bem interessante sobre as guerras que estavam acontecendo no Antigo Mundo e as belezas naturais do Novo Mundo, como a alimentação, o povo acolhedor. Isso é muito legal pensar que uma das primeiras crônicas escritas aqui no nosso país é exaltando as belezas naturais do nosso país. Essa paz entre o Villegagnon e esses missionários dura pouco, porque o Villegagnon começa a questionar a ceia do Senhor, o que para o protestante é ponto central para a vida da igreja e para a organização da igreja. A resposta desses missionários para o Villegagnon ficou conhecida como a Confissão de Fé de Guanabara de 1558. Depois dessa Confissão de Fé, Villegagnon decreta a morte de alguns reformados que foram os primeiros mártires brasileiros, e o nome deles é Jean de Bourdelle, Mathé Vernouillet e Pierre Bourdon. Uma das primeiras impressões que o Léry vai falar sobre o Brasil é que ele achou que ia encontrar uma terra de gente bárbara, mas não era muito bem isso que ele tinha encontrado. Ele vai falar que quando tinha uma guerra entre tribos, e se fosse necessário, um poderia arrancar o olho do outro e ninguém falaria nada se essa outra pessoa morresse. E também que se alguém fosse ferido na barriga por um nativo de outra tribo, a família desse nativo que tinha sido ferido, quando prendesse esse nativo que feriu, poderia também feri-lo na barriga no mesmo local que o primeiro nativo havia sido ferido. O Léry vai falar das casas, das pessoas que viviam nessas casas, a quantidade de pessoas que tinha em cada tribo, em cada aldeia, o que eles comiam e a terra que eles tinham. É um relato maravilhoso de se conhecer e você tem que ler. Um dos primeiros locais que esses missionários vão visitar assim que chegam lá no Forte de Villegagnon é a aldeia dos Tupinambás. São levados por um guia. Quando chegam lá, os nativos que lá viviam chegaram para os missionários e começaram a gritar Marapé Dererê, que significa qual é o seu nome. Depois eles pegam o chapéu, a espada e o casaco dos missionários e saem correndo na aldeia, brincando, brincando, brincando. Os missionários se desesperam e pensam, pô, levaram nossos apetrechos. Mas não, isso era apenas uma forma de falar para os missionários que eles eram bem-vindos. Depois eles entregavam, depois de tanto brincar com aqueles apetrechos. Os missionários não poderiam falar os seus nomes europeus para os nativos, porque eles não conseguiriam falar e nem lembrar qual seria o nome. Léry, então, olha para esses missionários, olha para esses nativos e diz assim: o meu nome é Léry Ussu, que significa Ostra Grande. Os índios ficaram tão maravilhados com aquele nome, falaram assim: seu nome é muito bonito. E a gente nunca tinha visto aqui um nome tão bonito como o seu. Naquela noite ocorre um dos momentos mais desesperadores para esse grupo de missionários. Eles vão pernoitar em uma casa onde os nativos estavam bebendo uma bebida chamada cauim, que era uma bebida forte que eles bebiam, e eles tinham acabado de matar outro nativo de outra tribo, e ele estava todo cortado, é, todo cortado lá, e eles estavam assando, fazendo um churrasco com as partes daquele nativo. Então você imagina como estava a cabeça dos missionários naquele período. Eles chegaram e ficaram desesperados com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas não fizeram nada porque até então eles não sabiam como eram os trâmites que funcionavam ali naquelas aldeias. Naquela noite também, alguns nativos chegaram perto das redes
Léry e dos missionários e começaram a dançar, a cantar toda aquela noite e de vez em quando algum nativo chegava para os missionários com uma mão assada, com um pé assado e oferecia. No relato do Léry, ele diz que ficou desesperado a noite inteira, achando que seria o próximo a morrer e virar churrasquinho de indígena. Não é preciso dizer que ele não dormiu nada essa noite. No outro dia, quando o intérprete chega e ele vai contar o caso para o intérprete começa a gargalhar muito e fala: Não, eles estavam muito felizes porque você estava lá. Porque se eles não tivessem gostado de você, eles não teriam ficado ao seu redor dançando. Eles estavam apenas festejando o fato de que você estava lá. Outra coisa que o Léry vai falar que é muito interessante é a forma que eles recebem os seus visitantes, os seus amigos. Ele disse que quando chega na casa do Mucaca, que era uma espécie de chefe da tribo, o Mucaca finge que não viu eles. Ficava lá no canto, afiando a sua flecha, enquanto as mulheres chegavam nuas, claro, sentavam com as nádegas no chão, ao pé da rede que o Léry e os missionários estavam, e choravam, 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 choravam muito, porque aquilo era uma forma de dizer: Nossa, que bom que você veio, você é um homem forte, é um homem valente, você trouxe coisas aqui para a nossa terra que nós não tínhamos. E a pessoa que estava sendo lisonjeada por esse choro, por mais que não chorasse, tinha que fingir que estava chorando, porque se não chorasse seria uma falta de respeito muito grande. É interessante, né, esse choque de cultura entre a Europa e esse novo mundo. Depois desse período, aí sim que o mucaca iria chegar perto dos visitantes e agradá-los com comida, bebida e mais festa e mais dança. À noite, se o visitante quisesse pernoitar, o mucaca iria mandar trazer uma rede branca, muito branca, onde esse visitante iria se deitar, eles iriam acender várias tatas em volta, que eram fogueiras em volta da rede, para aquecer aquele visitante que estaria pernoitando na casa do chefe naquela noite. Todos esses relatos estão escritos na carta de Jean de Léry, que eu indico que você leia. Mas como termina essa viagem missionária desses calvinistas? Após esse cisma com Villegagnon, em fevereiro de 1553, 3 calvinistas são condenados à morte. Eles amarram um peso nos pés deles e os jogam na Baía de Guanabara, no mar, na Baía de Guanabara, e eles morrem afogados. Mesmo após a saída dos calvinistas aqui do Brasil, o forte de Coligny, que era o forte do Villegagnon, continua esse trabalho da França Antártica, continua ainda perdurando por algum tempo. Só que em 1560, o Mendes Sá, que era um governador geral, começa uma ofensiva militar contra essa base de Coligny, onde ele derrota. Alguns dos franceses que estavam nessa base se alinham aos índios do continente. E em 1567, o Estácio de Sá acaba de derrotar e todo esse trabalho que queriam instalar aqui da França Antártica acaba sendo exterminado. Você pode até pensar que a missão calvinista aqui nas nossas terras foi um fracasso, mas eu quero dizer para você que não. Por exemplo, tivemos grandes ganhos, como, por exemplo, a primeira missão protestante das Américas. Segundo, os primeiros pastores reformados em solo brasileiro. Terceiro, o primeiro culto reformado documentado na história do Brasil. Quarto, a confissão de fé de Guanabara. Quinto, os primeiros mártires protestantes. E a obra do Jean de Léry foi uma das mais importantes sobre o solo brasileiro no século XVI. Se a gente olhar da perspectiva humana, nós vamos imaginar que foi um verdadeiro fracasso. Mas se nós olharmos, segundo até como a nossa confissão de fé e como a palavra de Deus diz, que a providência de Deus foi soberana nessa missão que ocorreu aqui no nosso país. A missão da França Antártica acabou, os missionários foram embora, os franceses
perderam a sua colônia, mas imagine que 3 séculos depois, Deus envia outros reformadores, Deus envia outros missionários e outros pregadores do Evangelho para instalar a fé reformada aqui no nosso país. Enquanto a gente acha que tudo está perdido, é aí que o Senhor nos abre uma porta.